tava aqui lembrando de um dia que eu fui passear com meu filho, né? E do nada, assim, eu senti uma vontade gigantesca de comer um churros de doce de leite. É uma coisa que eu não como frequentemente, então talvez por isso eu tenha sentido essa vontade. E assim, tava um dia bem à noite, né? Ficou bem fria. Daí eu fiz meio que uma oração pra Deus. Eu falei, nossa, Deus, eu queria tanto comer um churros bem quentinho agora de doce de leite. E assim, aqui onde eu moro, eu não sei onde vende, sinceramente. A gente encontra mais lá no centro da minha cidade. E a gente já tinha passado pelo centro da minha cidade, já tava bem tarde, então provavelmente também, se eu fosse procurar por lá, não acharia. E eu não queria, tipo, do Habib's, que é bem pequenininho. Eu queria aquele que é, tipo, fritinho na hora, né? Que coloca o granulado por cima, tudo bonitinho. Fiz essa oração, né? Esse pensamento na minha cabeça e vim embora, né? Aí meu esposo foi nos encontrar e aí eu subi de carro em direção à minha casa. E, sério, gente, adivinha. Então, aqui a gente estava subindo, tava passando um carro de churros bem pertinho da minha casa. E eu, no caso, não tava com o dinheiro na minha bolsa, eu tava só com o cartão. Mas aí depois eu fui olhar na minha bolsa, inclusive, e tinha o valor certinho, gente, dos churros, que era R$ 8. Tinha o dinheiro certinho. Nem precisou usar o cartão. Aí eu pensei assim, nossa, que bacana, né? Porque eu ia chegar em casa, obviamente, e imaginaria que eu não ia comer naquele dia. Mas eu fiquei com uma vontade tão grande, assim, sabe aquela vontade que vem do nada? E você sente, parece até o gosto na sua boca. Então eu senti aquilo e eu pensei, nossa, tá bom, vou pra minha casa, né? Tudo bem. Quando até meu filho também viu o carrinho de churros, eu falei, nossa, não acredito, só pode ser Deus. Porque bem na hora, esse rapaz, ele geralmente passa aqui, né? Mas não é frequente, não. Mas nesse dia ele passou. E aí ele tem aquela musiquinha, né? Anunciando. E a gente passou por ele, eu falei, gente. E ele, aí tinha mais duas pessoas esperando, que eram vizinhos aqui, né? Que tava esperando também. E eu fiquei, assim, muito agradecida, muito feliz. Cheguei com meus churros quentinho, do jeito que eu tinha feito na oração. Ou seja, qual o intuito desse vídeo? Às vezes a gente faz orações pra Deus, pensa que ele não escuta. Mas se ele escuta coisas tão pequenas, como um churros, gente, ele faz coisas impossíveis. Porque, incrível, aquele cara tava passando do nosso lado, bem na hora que eu tava indo pra casa. Ou seja, Deus já sabe de todas as coisas, enviou ele naquele momento pra E eu passar. tava dormindo. Enviou ele bem naquela hora que ele sabia que eu ia passar. E aí eu fui, nossa, vou ter que passar o cartão, né? E aí acabou que ainda tinha um valor certinho na minha bolsa. Então, gente, acreditem, Deus escuta todas as suas orações, seja pequena, seja coisa simples. Converse com Deus, a gente tem que ter esse relacionamento com Deus e ele se importa com cada detalhe. E mesmo que seja um desejo simples, como um churros quentinho, que na minha cabeça não era tão simples, porque no final do dia, né, nunca que eu ia imaginar que ia passar bem na hora um carrinho de churros, acredite que ele se importa com cada detalhe, ele escuta tudo que você fala. Pra Deus não é besteira. Pode ser uma bala, um churros, ou uma coisa maior, né? Aqui a gente não está falando de proporção de sonhos, mas estamos falando daquilo que ele vê em você tão sincero, né? Como uma coisa tão pequena, como um churros, mas que na minha cabeça seria impossível eu realizar naquele momento. E Deus, ele providenciou, porque ele nos ama. Então ele quer fazer coisas grandes e coisas pequenas, e quer ver nosso sorriso, né? Ele conhece nosso coração e sabe quando a gente realmente quer algo genuinamente, né? Então é esse o vídeo pra vocês, tá bom? Eu queria contar, compartilhar isso com vocês. E tem tantas outras histórias, gente. Se vocês gostarem, já me segue, já curte. E deixa um comentário aí que em breve eu conto mais coisas que já aconteceram na minha vida. Mas Deus é maravilhoso.